Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor, que nos reúne como igreja para prestarmos essa adoração santa que por Ele é recebida nos céus e através do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós nos reunimos aqui hoje. Então, antes de iniciarmos o nosso culto com as nossas atividades da semana, domingo, nosso culto de adoração, a princípio, enquanto não tiver alguma mudança de bandeira ou alguma nova restrição, estamos ainda fazendo os cultos presenciais com limitação, respeitando todas as regras do município quanto a distanciamento, a uso de máscaras, etc. Nós estamos nos reunindo aqui domingo às 7h30. Quarta-feira, nosso estudo bíblico está sendo feito de forma online. Nós estamos nos reunindo pelo aplicativo Zoom, nós mandamos no grupo da igreja ali o link e a gente combina e se costuma fazer. Estamos fazendo online esse estudo bíblico de quarta-feira. Nessa próxima quarta agora vai ter, pastor? Vai ter normal nessa próxima quarta. Então, geralmente, uma hora antes do estudo, o pastor já manda o link no grupo ali. Nós estamos estudando o catecismo e assim podendo aprender um pouco mais do que nós cremos como presbiterianos, qual é a visão, qual é o entendimento que a nossa igreja tem a respeito dos temas da Escritura sobre os quais nós nos debruçamos. Os cultos nos lares, também, se alguém tiver interesse que seja feito na sua casa, pode comunicar no grupo. Nós estamos também fazendo com poucas pessoas, respeitando todas as normativas, mas então se alguém tiver interesse que seja feito na sua casa, é só avisar aqui, avisar no grupo do WhatsApp ou falar com a Débora, com o pastor no final do culto, e a gente marca da igreja se reunir na casa de alguém. Hoje eu vou ter a oportunidade de conduzir a liturgia e a pregação. O pastor tinha passado para mim por um compromisso que ele teria, no final até acabou não indo para presente conosco também, mas como já tinha solicitado para que eu trouxesse a ministração, eu vou ter a oportunidade de conduzir a gente num culto hoje. Sim, perfeito. E aí, ao final do culto, o pastor assume para nos entregar a ceia. Lembrando, sábado nós teremos a reunião do presbitério aqui na igreja. É uma reunião muito importante para nós, porque vai ser de alguma medida a reunião onde vão ser definidas algumas coisas acerca da organização da nossa igreja. Graças a Deus está prestes a se organizar. Se Deus quiser seguir conduzindo as coisas da forma como estamos vendo, provavelmente até março já teremos organização com eleição de oficiais e seremos efetivamente uma igreja, não mais um campo, não mais um trabalho missionário, mas uma igreja que caminha com as próprias pernas. Glória a Deus por isso, que faz, só eu e a Vitória que estamos aqui há 5 anos, quase 6, e há muito tempo nós ansiamos por isso, para que Deus nos conceda isso. E agora estamos vendo que efetivamente Ele está nos conduzindo nesse caminho. Tanto que, mesmo com a situação que estamos passando, uma situação de quarentena, em que há muitas restrições, há muitos cuidados que têm que ser tomados, e ainda assim nós vemos uma participação interessante dos irmãos que estão acompanhando. Então nós teremos a reunião sábado, será de manhã, ok? Talvez se estenda até a tarde também, né? Perfeito. E aí, no domingo seguinte, normalmente, o nosso culto de adoração do dia do Senhor. Irmãos, iniciamos então, encerrados os avisos, iniciamos o nosso culto propriamente dito. E o nosso convite de adoração está em Romanos 8, versículos 32 a 34. O tema do nosso culto de hoje é o Cordeiro Pascal. Eu digo isso para que nós possamos ir direcionando a nossa mente para ver e enxergar essa temática nos textos que nós vamos ler e nos louvores que nós vamos cantar. Nosso convite à adoração, eu vou convidar todos os irmãos a lerem juntos. Quem quiser pode se colocar de pé, por favor, para que nós leiamos a palavra de Deus com reverência diante desse momento. Aquele que não poupou o seu próprio filho, vamos ler juntos, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ainda de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te damos graças porque cremos nessa verdade tão maravilhosa, que
a morte do teu filho na cruz do Calvário. Não uma morte aleatória, não uma morte que o matou não foram os soldados romanos, não foram os judeus. Foi tu, Senhor, mesmo, que me entregaste pelos nossos pecados. Entregaste para levar o castigo que era nosso, para que nós então pudéssemos ter comunhão contigo, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pudéssemos estar aqui reunidos no corpo da tua igreja. Jamais teríamos, Senhor, nossos olhos abertos para estar aqui se o teu Espírito, antes que foi enviado pelo teu Filho, não nos abrisse os olhos, não gerasse a fé em nosso coração, não nos conduzisse a fazê-lo, não nos cativasse por esse amor tão maravilhoso que tu demonstrasse naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa bendita verdade e porque temos segurança. Se tu, como diz o texto, não negaste o teu único filho, antes o entregou por nós, que tu reteria dos teus filhos que seja necessário a tua salvação, a nossa salvação? O perdão diário dos nossos pecados tu concede. A força para caminhar numa vida de santidade, para resistir às tentações, tu nos concede. O arrependimento quando pecamos, para voltarmos a ti e pedirmos perdão, quando inevitavelmente, diariamente pecamos, tu o concede. A coragem para nos levantar de novo e seguir caminhando em novidade de vida, tu também a concede. Tudo, Senhor, tu concede aos teus filhos e amorosamente os guia pela mão, como um pastor às suas ovelhas, como um pai a seus filhos. E por isso nós te damos graças, Senhor, por isso nós te adoramos e nós te bendizemos. Conduz o nosso culto em sinceridade de coração, humilha o nosso coração diante de ti, lembra-nos da grandiosidade da tua palavra, da tua verdade, lembra-nos diante de quem nós estamos aqui hoje e que o teu Espírito, Senhor, nos mova na mais sincera adoração, em louvor e em gratidão, e que possamos ser fortalecidos pela tua bendita palavra hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino número 28, Coroação. Nosso convite ao louvor está em Apocalipse 5, versículos 9 a 13. E diz assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro
e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Irmãos, esse mesmo louvor que é entoado nos céus: digno és, ó Cristo, de tomar o livro, de abrir os seus, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, de todas as línguas, de todos os povos. Esse mesmo cântico nós somos convidados a cantar como igreja, irmãos, a louvar o nosso Senhor Jesus e considerá-lo digno tanto pela sua dignidade, pela sua santidade, pela sua perfeição e também por aquela obra maravilhosa que Ele fez por nós. E sabemos que não fazemos isso só, esse número de 20 e poucos, talvez 30 aqui, mas que verdadeiramente esse nosso louvor se junta a um louvor de milhões e milhares de milhares, louvando ao nosso Senhor que é digno. Com isso em mente, então, vamos cantar nossos cânticos. Hoje nós não vamos poder ter a Vitória nos conduzindo no louvor, porque ela passou um pouco mal hoje, aí estava se sentindo enjoada e aí não vai poder nos conduzir hoje. Então a gente vai cantar 2 hinos que eu vou projetar aqui com a letra, 2 cânticos, e nós vamos cantar juntos. Só não vamos ter um instrumento, infelizmente, hoje, porque já foi um esforço para ela conseguir vir hoje, que ela estava bem mãozinha, coitada. Mas então vamos cantar uma música que todos conhecemos, que é Isaías 53, do Projeto Sol. Pudesse brilhar o filho do
nosso segundo também é um que a Vitória já teve a oportunidade de cantar com nós aqui, que é Na Casa. Também a letra será projetada ali. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo outros amigos, felizes ou feridos, gente que me escutou, esse chamado me aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é a casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. A nossa leitura alternada, irmãos, encontra-se em Êxodo 13 e eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo. É algo tão belo como os louvores eles alcançam o nosso coração, como eles tocam o nosso coração. E é tão bom saber que a igreja não canta porque isso seja algo emocional, porque isso mova a emoção do ser humano. Êxodo 13, como se fosse para fazer algum tipo de emocionalismo, criar algum tipo de atmosfera ou de ambiente. Não, é o contrário. Se nós nos emocionamos com a palavra de Deus cantada, é porque antes Deus determinou na eternidade que Ele quer ser louvado com a música. Antes de nós existirmos, os anjos já louvavam a Deus com a música. Os anjos já louvavam a Deus com a música e nós louvaremos a Deus eternamente com a música no céu. Então não é porque nos emocionamos que cantamos, é justamente o contrário. Deus nos fez para Ele de tal modo que a música alcança lugares especiais no nosso ser, porque Deus nos fez para louvá-lo através da música. Êxodo 13, então, irmãos, é versículo de 11 a 16. De 11 a 16. O texto da nossa meditação hoje é Êxodo 12, que é a ocasião da Páscoa, a primeira Páscoa dos judeus. E em Êxodo 13, nós temos aqui um memorial que Deus estabelece a partir daquele evento da Páscoa. Algo que os judeus deveriam fazer
periodicamente. Eu vou começar lendo o versículo 11 e vocês vão alternando comigo, lendo o 12 e assim por diante. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e ocultai entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Vamos então orar. Senhor, muito obrigado por essa tua graça que nos aceita, que nos abraça, que nos acolhe. Obrigado por uma mensagem como essa que nos mostra que tu provês um cordeiro em nosso lugar. E esse cordeiro foi o teu Filho, Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados, assumindo o lugar que era nosso na cruz, para nos chamar então a essa plena comunhão contigo. Senhor, nós temos que confessar diante de Ti que pecamos, Senhor, diariamente, seja em palavras, em pensamentos, em ações. Tantas vezes deixamos, Senhor, que não o Teu Espírito, mas a nossa ira dite as nossas palavras e as nossas ações. Sabemos, Senhor, que não convém que seja assim. Também sabemos, Senhor, que isso não deve ser motivo para desespero, porque quanto mais Satanás quiser nos dizer que somos pecadores, mais motivo isso é para a esperança, porque sim, Deus é um Deus que vem para salvar pecadores. Nós te damos graças por isso. Ao mesmo tempo, sabemos que o Teu Espírito nos renova e nos move ao arrependimento, a confessar diante de Ti os nossos pecados, a pedir perdão, sabendo que esse pedido é aceito, porque feito junto com a intercessão do Teu Filho em nosso favor. Te damos graças por isso, Senhor, por essa perfeita intercessão do nosso Senhor Jesus e pelo Teu Espírito que sempre nos conduz, que nunca nos deixa e que jamais permitirá que nos endureçamos ao ponto de não reconhecer o nosso pecado, ao ponto de não achar que precisamos chegar diante de Ti e pedir perdão. Graças te damos, Senhor, por essa condução, por esse pastoreio tão maravilhoso da Tua parte conosco. Te damos graças e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu até já comentei no último culto, mas eu comento de novo que jamais se preocupem se uma criança está chorando enquanto se troca a fralda, ou no carrinho, ou qualquer coisa desse tipo. Eles estão juntos, eles fazem parte da igreja. Essa nossa preocupação, que não haja nenhum tipo de barulhinho para atrapalhar o culto, isso é parte dessa ideia da igreja como uma instituição hermética, tudo arrumadinho, tudo organizado. Ou vocês acham que no tempo de Jesus se reuniam os judeus em volta dele e não tinha criança, ou as crianças dos judeus não choravam? Elas eram um tipo transcendente de criança, um grupo já glorificado. Não tinha fralda, não tinha choro. Irmãos, isso faz parte da igreja e a alegria de Deus que eles estejam também entoando esse perfeito louvor diante dele. Deixar vir os aninhos pequeninos do Senhor. Então, mães e pais jamais se constrangam com isso. Nós vamos cantar agora o hino 299, Renovação, e vamos ter a oportunidade de adorar a Deus com dízimos e ofertas, que é um ato normal de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com as nossas vozes, nós adoramos a Deus com as nossas orações, nós adoramos a Deus com o nosso coração ao receber a palavra, e nós adoramos a Deus também com os nossos bens, ao contribuir para a obra dele. Não é uma troca, não é para receber nada em troca, mas é de coração simplesmente alegre diante do nosso Senhor. Então, o hino 299, Renovação.
Amém. Nosso convite à edificação está em Neemias 8, 7 a 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quilita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Havia uma preocupação dos levitas não só que a lei fosse lida, mas que o povo efetivamente entendesse, para que essa lei, essa palavra, entrasse no coração e produzisse a transformação de vida que aquele povo, na época da restauração de Esdras e Neemias, tanto necessitava. Também nós, irmãos, dependemos da palavra de Deus em nosso coração, para a nossa vivificação, para a nossa regeneração, para a nossa força na caminhada cristã. Nós vamos passar agora a pregação e eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Êxodo 12. O tema da nossa pregação, como eu já tinha comentado, é o Cordeiro Pascal. O dia da minha Bíblia já passou por poucas e boas aqui. Vai viajar em Santo Ângelo, em Bagé, Santa Maria. Êxodo 12, o subtítulo que nós temos aqui é a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. O celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia já tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer qualquer coisa levedada, desde o primeiro até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará dele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. E aí o 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Só esses versículos de Êxodo 12 para nós refletirmos juntos, irmãos. Vamos fazer uma oração?
damos graças por esse momento, pela Tua palavra que está posta diante de nós, pelo Teu Espírito que, antes de tudo, nos tirou das nossas casas e nos trouxe para estar aqui. E aqui estamos, Senhor, todas as ovelhas reunidas diante de Ti, o pastor das nossas almas. As Tuas ovelhas pedem de Ti o alimento, elas estão aqui porque sabem que necessitam dele. Mas eu não posso alimentá-las, Senhor. Só Tu podes. Então, se aprover a Ti, Senhor, agora, através da pregação da palavra, prover a elas o alimento que elas necessitam e que eu também necessito, e que possamos ser todos fortalecidos pela Tua bendita palavra que amamos e pelo Teu Espírito que a planta em nosso coração. É o que Te pedimos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui nesse texto o que é conhecido justamente como a primeira Páscoa. É um evento em Israel que dá origem a todas as celebrações posteriores da Páscoa, a esse memorial que depois nós vimos aqui, Deus instituindo, Deus dizendo que esse seria o primeiro mês, e como eles fariam este memorial nesse momento tão importante para Israel. Vamos entender os versículos 21 a 27, que eu também acho que é importante para o nosso entendimento, que basicamente chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de esopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, essa origem da Páscoa que nós temos aqui no Antigo Testamento, a gente vê que a origem dela está justamente nessa 10ª praga que Deus aplica sobre Faraó, sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos. E, por ocasião dessa praga, é através dela que Deus tira, então, o povo dele do Egito. Mas eu quero me debruçar com vocês sobre esse texto para a gente compreender alguns detalhes, alguns motivos de por que Deus fez aqui da forma que Ele fez e o que significava cada uma dessas coisas. Um sangue na porta, um cordeiro imolado, não podia ficar nada para o dia seguinte, tinha que compartilhar com o próximo que não tivesse o cordeiro para comer. Quais eram os significados para um povo altamente de uma cultura cheia de simbolismo, como eram os judeus, e o que isso pode significar para nós hoje, que também somos, tanto quanto eles, povo da aliança? Nós sabemos que as coisas que nós temos no Antigo Testamento, elas são uma sombra daquilo que é revelado de forma mais clara no Novo. Elas são símbolos de algo maior. E elas são como se fosse uma imagem, embaçada um pouco, daquilo que vai ser nos mostrado mais perfeitamente lá no Novo Testamento em Cristo. Hebreus 10:1 diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, a sombra ela não é inútil, a sombra tem a forma do objeto a que a ela corresponde. Então, ela já mostra o contorno, o tamanho, o formato. Mas é no Novo Testamento, então, com a vinda do próprio Deus à Terra, que nós podemos ver a substância perfeita dessa aliança que já estava aqui em Êxodo 12. Portanto, irmãos, significa que nós temos que ter isso em mente quando nós lemos o Antigo Testamento. Nós temos que ler o Antigo Testamento com as lentes de Cristo. Porque Ele é a palavra e toda a palavra aponta para Ele. A Bíblia não é 2 metades desconectadas ou 66 livros, mas como o pastor tanto enfatiza para nós, é uma verdade, a verdade de Deus indivisível, transmitida ao homem pelo Espírito Santo, a diversos homens que compilaram esse texto santo que nós temos diante de nós, e toda ela apontando para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, tudo que foi realizado aqui, que nós lemos em Êxodo 12, ela apontava para algo maior que viria depois. Tinha significado para a igreja
do Antigo Testamento, que era Israel, e tem significado para a igreja do presente, que somos nós. Agora, nós podemos começar a pensar então, por que era necessário esse sangue nas portas? Eles tinham que imolar, eles tinham que matar esse cordeiro e pegar o sangue dele com isopo. Isopo era um tipo de planta que tem lá no Oriente Médio, que ela parece como se fosse uma esponja, assim. Ela é útil para tu reter líquidos, para molhar, para passar, para encher ela de líquido e não passar em algo. E aí esse soco eles usavam para molhar no sangue e passavam nas vergas, as vergas eram as laterais da porta, e na parte de cima da porta, então dos lados e em cima. Mas por que era necessário esse sangue? Por que Deus não simplesmente poupava os judeus e o deu? Afinal, ele sabia quais casas eram israelitas, não sabia? Ele sabia quais eram os filhos dele, porque ele disse: quando eu vir o sangue na porta da casa, eu não executarei juízo. Ah, mas como assim? Significa que Deus precisa do sinal e não sabe se quem está dentro daquela casa é povo dele ou não? Claro que sabe, irmãos. Mas isso era para mostrar que a distinção de Israel para os egípcios não estava em Israel ser melhor ou em alguma qualidade de Israel, mas em Deus ter escolhido Israel como seu povo. Era necessário uma marca que fazia a distinção entre esses povos, justamente para que Israel entendesse que eles em si não eram nada melhores que os egípcios, mas que eles seriam poupados somente pela graça de Deus, que foi misericordioso em instruir eles a colocarem aquela marca. Aquilo apontava para um outro sangue que posteriormente seria derramado e que também nos pouparia da ira divina, que é o sangue de Jesus Cristo. Nós tivemos a oportunidade de ler Êxodo 13, onde isso fica bem claro, que diz que o povo deveria sacrificar todo o primogênito de um animal e que ele deveria resgatar o seu, porque Israel não tinha sacrifício humano, como outras religiões pagãs da época. O filho, o primogênito dos judeus, mas a mensagem que está implícita é que o primogênito do judeu também deveria morrer, mas ele não seria morto, ele seria resgatado mediante um sacrifício. E o que está implícito aí é que não só os primogênitos dos egípcios deveriam ser mortos, como também até os primogênitos dos judeus, porque todos eram igualmente pecadores e Israel não estava sendo poupado porque fosse mais santo, tivesse um padrão moral mais elevado ou qualquer coisa do tipo. Eles estavam sendo poupados porque Deus teve amor por eles e agiu com graça e aceitou o sangue daquele cordeiro no lugar do sangue do primogênito deles. Essa é a mensagem que está subjacente, que está por baixo de tudo isso. E da mesma forma, irmãos, conosco, nós somos poupados não pela nossa qualidade ou pela nossa descendência, mas porque Deus manifestou a sua graça e colocou a marca do sangue do seu Filho sobre nós. Não havia nenhuma qualidade, nenhum motivo para Deus olhar. O Lucas parece mais legalzinho que os amigos dele, então eu vou lá salvar o Lucas. Nada desse tipo. Todos estávamos mortos em delitos e pecados. O motivo, irmãos, então de Deus ter chamado a nós, de ter chamado a nós e não a outros, de ter chamado a nós para estar aqui, é pura e tão somente graça, é puro amor pactual. Nós lemos em Deuteronômio 7, de 7 a 9, o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então vejam o que ele diz, qual o motivo pelo qual o Senhor teve afeição e resgatou o povo da casa da servidão. Porque ele os amava e para guardar o juramento, a aliança, o juramento que fizeram vossos pais. E qual foi o juramento que Deus fez na Bíblia anteriormente a esse momento? Ele faz um juramento para Abraão. Para entender o que eu quero dizer com amor pactual, nós temos que olhar justamente como Deus age várias vezes ao longo da Bíblia, com várias pessoas ao longo da Bíblia e com várias famílias ao longo da Bíblia, de uma forma pactual, de uma forma de
aliança. Deus faz ali, primeiro, por exemplo, uma aliança com Adão. A aliança com Adão não era ainda uma aliança de graça, era uma aliança de obediência. Se Adão obedecesse, ele permaneceria vivo. Se Adão desobedecesse e comesse do fruto, então, certamente, morrerás. Esse é o único pacto de obras que nós temos notícia na Bíblia. Esse é o pacto de obras, com Adão. Mas, posteriormente, a partir do momento que Adão cai, logo depois da queda, Deus já faz um pacto de graça. Deus já diz para ela que do descendente dela sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Mas como assim? A sentença não era a morte? Como que alguém que deve ser morto imediatamente ainda vai gerar filhos e ter uma descendência, e um dia esse descendente vai salvar a humanidade? Porque ali Deus já manifesta a graça dele, ali Deus já faz uma aliança de graça. Da tua descendência sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. E quando a gente vê, inclusive, os nomes dos filhos que eles vão dando, a gente vê que eles esperavam que esse descendente viesse logo para restaurar aquela situação, para resgatar e restaurar o relacionamento íntimo que eles tinham antes com Deus. Daí nós vemos, pulando aí alguns momentos que Deus fala com algumas outras pessoas, mas aí nós vemos Abraão. Com Abraão, Deus já faz um pacto de também graça. Lembra daquela ocasião na Bíblia em que Abraão pede para Deus: como eu vou saber, meu Deus, se essas coisas vão acontecer? E aí Deus diz para ele que pegue um animal e parta ao meio, aquele animal, alguns animais na verdade, parta ao meio, e aí Deus passa no meio daqueles animais que estão cortados. Eu tive a oportunidade de explicar aqui o que isso significa, mas se caso talvez alguém não estivesse presente a última vez que eu expliquei, esse sistema, esse ritual, não era algo inusitado para a cultura da época. Era um tipo de contrato que era bem comum. A gente tem registros fora da Bíblia de reis fazendo esse tipo de contrato entre si. Eles tinham uma aliança para fazer, tinham um contrato, um pacto de paz, vamos dizer, ou de cooperação numa guerra, enfim. E aí eles pegavam animais, partiam ao meio, e aí os dois cruzavam no meio daqueles animais, e o significado era: se eu descumprir esse pacto, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal. Se eu seja partido ao meio. A pessoa invocava uma maldição sobre si se ela descumprisse aquele pacto que ela estava fazendo. E é por isso que em Hebreus diz que Deus, não tendo nada superior pelo que jurar, jurou por si mesmo, interpôs a si mesmo como juramento. É o próprio Deus que, na forma de uma coluna de fogo, passa no meio daquelas metades. Como dizendo Abraão, é tão certa essa promessa que aconteça comigo, como se Deus pudesse morrer, mas que aconteça comigo o que acontece com esse animal se eu falhar na minha aliança contigo. Mas aí tem algo de diferente. Ao mesmo tempo que o ritual é um ritual que era feito por outras culturas, tem algo de diferente aqui. O que tem de diferente aqui? Só Deus passa no meio das metades. Abraão não passa. Abraão não passa, como geralmente os dois reis passavam, porque os dois tinham que se comprometer. Deus não precisava que Abraão se comprometesse, porque Deus é que faria aquele pacto acontecer e se cumprir. Era uma aliança unilateral, era uma aliança de graça. Abraão não tinha que entrar com nada naquele pacto. Abraão só tinha que crer, que aceitar aquela promessa. E então Abraão seria aquele pai de multidões que ele efetivamente foi, porque ele simplesmente creu na promessa de Deus. Depois, esse sistema de alianças, vejam, os filhos de Abraão são abençoados pela fé que teve Abraão. E aqui os filhos de Abraão não são os judeus. E depois nós vamos ver que aqueles que têm a fé de Abraão é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Mas também, por exemplo, depois Deus faz um pacto com Davi. Deus tem uma aliança com Davi, uma aliança com um rei, uma aliança de reinado com Davi. E geralmente nesse sistema de alianças, tu tem um representante de um povo que faz essa aliança, e o que acontece? Aquele representante ele é em alguma medida responsável pelo seu povo. Então vejam, Adão era nosso representante. Adão caiu, toda a humanidade cai. Abraão creu, todos os filhos da fé são abençoados. Tem uma ocasião que Davi desobedece a Deus e faz um censo que não era para fazer. E é solta uma praga, uma doença que morre muitas pessoas em Israel. Ou seja, o representante pega e o povo sofre as consequências daquele representante. E da mesma forma, Jesus interpõe, quando Jesus intercede, quando Jesus intermedia essa nova aliança,
também da mesma forma, o destino do mediador, do representante, é estendido graciosamente ao seu povo. Assim como Cristo é justificado porque Ele é justo, a justiça é dele, nós temos imputado essa justiça de Cristo e podemos ser aceitos diante de Deus. Assim como Cristo entra no Santo dos Santos depois de ter feito expiação dos nossos pecados, nós também agora temos acesso a esse Santo dos Santos. E assim como Cristo é ressuscitado, também nós seremos ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo, a Bíblia nos diz. Então, o representante, ele leva consigo o seu povo. E nós temos esse bendito representante, o nosso Senhor Jesus, que paga, que cumpre aquele pacto de obras que Adão não cumpriu. Ele cumpre, sendo o novo Adão, que obedece da forma que Adão deveria ter obedecido, mas não obedeceu, nos justifica, imputa a nós, coloca sobre nós a sua justiça e nos restaura o acesso ao Pai. É por isso, irmãos, que é tão importante este sangue, porque era o sangue que representava justamente uma aliança graciosa de Deus. Assim como Deus distinguia Israel dos outros povos, simplesmente por ele ter escolhido Israel, sem que Israel merecesse essa escolha, também ele distingue os filhos dele dos demais, não por causa do nosso mérito, mas porque ele amou, fez uma aliança graciosa conosco em Cristo, nosso representante, e nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele. Irmãos, o sangue é porque tanto egípcios como judeus eram pecadores diante de Deus e mereciam a punição. Determinar ao povo que passasse esse sangue nas portas também servia como um teste de fé, como uma oportunidade para um ato de fé. Porque o povo, vejam, o povo precisava crer que era verdade, que Deus realmente ia enviar um anjo destruidor. Porque imagina que alguém que duvidasse e pensasse, capaz que vai vir um anjo, vai matar todos os primogênitos. Nós estamos escravos aqui há décadas. Quem sabe agora da noite para o dia Deus vai nos livrar, como Ele está dizendo que vai livrar. Quem duvidasse dessa promessa e não se preparasse e não passasse o sangue, mesmo sendo de DNA israelita, também seria morto. Porque não colocou o sangue na porta. Era necessário um ato de fé, um ato de crer na promessa de Deus, porque é através da fé que a graça alcança. É a fé que nos insere na aliança de Deus. Não é algo que fazemos, mas algo que cremos, algo que recebemos, algo que aceitamos. Deus diz claramente para eles: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então aquela família que mesmo fosse de Israel não acreditasse no aviso, ainda assim seria atingida. E ao fazer isso, Deus realmente constata quem é o seu povo, é quem crê. Romanos 9,6 nos diz: nem todos os de Israel são de fato israelitas, mas aqueles que têm a fé no Deus de Israel. Se a família for pequena para o cordeiro, então ele vai convidar o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer, por aí calcularei isso quanto basta. E aqui nós vemos Deus justamente enfatizando o amor ao próximo, esse aspecto comunitário da aliança de Deus. Vejam, se uma família fosse pequena, de modo que um cordeiro fosse muito para ela, ela tinha a obrigação de convidar o vizinho mais próximo, até que o número de pessoas na casa fosse exatamente o suficiente para aquele cordeiro, para que ninguém ficasse de fora. E não adiantava o povo deixar de convidar o irmão por egoísmo, pensando, eu vou guardar para o dia seguinte, porque Deus ordenou: nada deixareis pela manhã, o que ficar até pela manhã queimareis. A família ela não devia simplesmente se preocupar em se proteger do juízo de Deus, mas em também se preocupar com a salvação do próximo. Isso também fala conosco, não fala? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele nos foi dado para que nós fôssemos livres da morte. E nós iremos guardar esse tesouro somente para nós? Nós vamos nos entrincheirar na nossa igreja, satisfeito com a salvação que nos foi dada, bom, que importa que o anjo destruidor não vai bater aqui. E se nos preocupar em levar ela também aos outros que necessitam, é nossa obrigação, irmãos, chamar todos para que partilhem do Cordeiro Cristo conosco. Os banquetes que Ele oferece é grande o suficiente para tantos quantos nós chamarmos e não vai nos faltar. Calcule, irmãos, quantos bastam para esse Cordeiro divino. Existe misericórdia suficiente para todos. Agora o chamado está sobre nós. Você tem dividido o cordeiro com o seu vizinho?
Esse cordeiro, irmãos, ele também deveria ser sem defeito. E ele deveria ser sem defeito, já claramente, porque ele apontava para um outro cordeiro perfeito, sem defeito algum, Jesus Cristo, que seria oferecido para a salvação do novo Israel, que é a igreja. E essa marca que está em nós, maravilhosamente, não é o sangue de um cordeiro, que pode ser lavado, tirado, ou que precisa ser repetido todo ano, como a Páscoa judaica que havia aquela repetição, mas é um sacrifício definitivo, com o sangue mais puro do mundo, e que deixa uma marca em nós que nem o diabo, nem os anjos, nem a potestade, nem nada no céu ou na terra pode apagar. Eles tomam então o sangue, eles colocam em ambas as ombreiras e na porta, nas casas para comer. Então veja, eles botavam nos marcos e em cima, não botavam embaixo, para que o sangue não fosse pisado. Da mesma forma que nós somos alertados a não pisar nesse sangue, em Hebreus 10:29, ou seja, a não menosprezar o sangue de Cristo que é derramado por nós e agir dessa forma, pensar, bom, o cordeiro foi morto por mim, eu tenho a marca do sangue sobre mim, então agora eu vou viver como eu bem entender melhor. Não, Hebreus diz que isso seria pisar, calcar aos pés o sangue do Filho de Deus. E nós jamais devemos nos encontrar nessa posição. Eles passavam o sangue, mas havia também algo mais que eles deveriam fazer. Eles comiam essa carne do cordeiro assada no fogo, eles se alimentavam dela, e acompanhado de pães asmos e ervas amargas. Então veja, o que é pão asmo? O pão asmo é um pão sem fermento. É um pão que não se colocou fermento, então ele não cresceu, ele não ficou fofinho. Como Israel sairia no dia seguinte pela manhã cedo, não haveria tempo para que fosse fermentado o pão. E isso demonstrava a certeza e a iminência do cumprimento da promessa de Deus. Não ia dar tempo de esperar fermentar o pão. Ele tinha que ser comido às pressas. Comereis ele às pressas, com a sandália nos pés, com o cajado na mão. No Novo Testamento, o fermento também é utilizado para simbolizar o pecado, em algumas ocasiões. Nós temos em 1 Coríntios 5:7, dizendo que nós devemos celebrar a festa. Vamos ver até antes, na verdade. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora, o interessante é que o pão asmo era, na verdade, ele era também um ato de fé. Porque um pão fermentado, que fica mais fofinho, um cacetinho bem fofinho que a gente pega na padaria, ele é mais gostoso, ele é mais saboroso. Havendo oportunidade, havendo tempo, eles fariam um pão fermentado. Mas nesse caso, eles deveriam crer que Deus miraculosamente ia os tirar do Egito no dia seguinte. Que aquela escravidão que se estendia há décadas, aquele faraó que já tinha negado 9 vezes deixar eles partirem, agora não. Agora essa salvação aconteceria de forma tão imediata e tão rápida que não daria tempo sequer de fermentar o pão. Era um ato de fé em tirar o fermento do pão. E da mesma forma, apenas pela fé, nós podemos tirar o fermento do pecado das nossas vidas. Inclusive, eles deveriam 7 dias antes já tirar todo o fermento de casa para que sequer corresse o risco de que caísse um pouquinho de fermento, de que eles pegassem sem querer uma massa fermentada. 7 dias antes eles já eram para tirar todo o fermento da casa para garantir que não usassem nenhuma massa fermentada. Isso mostra uma aplicação para nós. Nós também, irmãos, devemos nos manter o mais afastados possível do pecado. Não ficar brincando à beira do precipício. Não, se o mandamento de Deus era que não houvesse fermento no pão, então tira o fermento do pão 7 dias antes, para não correr o risco de que haja alguma contaminação. Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos no lugar daquele que nos perguntando o quão perto eu posso chegar do pecado sem pecar? Até onde eu posso ir sem chegar a cometer o pecado? E se eu fizer isso aqui? Mas isso aqui? E a gente quer chegar o mais perto do possível sem pecar, sem perceber que muitas vezes, na verdade, nós já pecamos ao cobiçar o pecado. O pecado começa no olho, daí ele vai para o coração e lá ele consumado gera a morte. As ervas amargas, irmãos, que a Bíblia diz, a Bíblia mesma nos diz que elas eram para lembrar para Israel o amargor da escravidão no Egito, de como eles eram escravos. Na Páscoa judaica, até hoje, eles comem essas ervas amargas e na Pessach
Pessah, que é a Páscoa judaica, e eles comem também uma pasta vermelha, dentre outras coisas, tem outras coisas que eles comem, mas uma pasta vermelha que é para lembrar a argamassa dos tijolos que eles tinham de usar para construir as pirâmides debaixo da escravidão. Então, e aí a erva amarga aqui, ela simboliza esse amargor da escravidão no Egito. E nós também éramos escravos. A Bíblia nos diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A gente acha que a gente está sendo livre quando peca, mas é escravo. 2 Timóteo também diz que Deus livra-nos do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Nós estávamos em cativeiro ao pecado. E esse lembrete, o povo tinha que se lembrar que a escravidão não era algo bom, que ela era algo amargo. Não, mas não precisa ficar pensando, não precisa lembrar que a escravidão é algo ruim. Precisa porque esse povo aqui constantemente lamentava no deserto querendo a vida do Egito de volta. Senhor, as cebolas, como diz o pastor, os pepinos do Egito, a carne que tinha lá, eles cobiçavam aquilo que eles tinham dito, aquelas migalhas que lhes eram jogadas no amargor da escravidão. Então eles deviam comer daquela erva amarga toda a celebração da Páscoa para lembrar a escravidão, a vida no Egito não era boa, era uma vida de escravidão, era uma vida de amargor. Portanto, irmãos, para nós, isso pode nos lembrar que as ervas amargas simbolizam para nós o amargor ao lembrar da nossa escravidão também, da nossa antiga vida de escravidão no pecado. E nós também precisamos nos lembrar que quantas vezes nós, depois de nos converter, nos encontramos nessa situação, cobiçando prazeres que tínhamos antes da conversão, como se aquilo fosse algo bom. Ficamos cobiçando cebolas e pepinos, quando Deus tem pão e vinho na casa dele para nós. Nós somos iguaizinhos, sem diferença nenhuma, desse povo de Israel. É por isso que nós precisamos nos lembrar que por debaixo dos prazeres do pecado, das cebolas e dos pepinos, havia amargor, havia escravidão de estar cativo para fazer a vontade de Satanás. Irmãos, Cristo só será doce para nós se nós entendemos o quanto o pecado é amargo. Portanto, irmãos, assim como o cordeiro deveria ser ingerido com pães ázimos e ervas amargas, aqueles que aceitam o sacrifício do Cordeiro de Deus e buscam se alimentar dele para a vida eterna, devem fazê-lo com um arrependimento amargo pelos seus pecados e uma santidade de vida que só pode ser gerada pela fé. Eles comeriam então essa refeição que eles prepararam com os lombos cingidos, ou seja, com o cinto apertado para conseguir se locomover, como se eles fossem caminhar imediatamente, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão, pronto para sair. Comeram isso às pressas. Deus diz ao povo que esse seria o dia em que ele tiraria eles do Egito. Então, ao comer também prontos para sair, eles declaravam que confiavam nessa promessa de Deus, que ele realmente os libertaria do Egito. E que eles deveriam não só crer que ele faria isso, mas se preparar para isso. Eles tinham que estar prontos para quando chegasse o momento, quando o povo do Egito acordasse e encontrasse seus primogênitos mortos, e aí aquele fosse o basta para Faraó, e Faraó mandasse o povo embora, eles tinham que estar prontos para sair, porque eles iam ser mandados expulsos às pressas do Egito. Então eles declararam tanta confiança na promessa de Deus, ao comer dessa forma, quanto a prontidão em obedecer a Deus. E também nós, irmãos, quando nos convertemos a Cristo, devemos não só confiar na sua promessa de nos libertar da condenação do pecado, mas já começar essa caminhada em direção a deixar o pecado. Também ter a prontidão de deixar essa vida para seguir uma nova caminhada com Cristo em direção à terra prometida. Então Deus passa pela terra do Egito, ele fere todos os primogênitos dos homens aos animais e ele executa juízo sobre os deuses dos egípcios. O fato da morte alcançar apenas os primogênitos também é muito significativo. Primeiro, porque ela mostra a superioridade de Deus, o triunfo de Deus em relação àquele povo que estava humilhando o povo dele. Porque os primogênitos, de acordo com muitas culturas da época e de acordo com a religião egípcia, eles tinham direito à herança e eles tinham autoridade na casa. Então, quando Deus mata os primogênitos, ele está mostrando justamente a superioridade dele em relação aos deuses pagãos, em relação àquela falsa religião egípcia. Por isso que diz que ele executará juízo sobre os deuses do Egito. Mas além disso,
também deixava incontestável que Deus é quem estava fazendo aquela obra. Porque se fosse uma epidemia ou uma outra causa natural que viesse, mataria as pessoas de forma geral, mataria de forma aleatória, sem distinção. Mas naquela noite, somente os primogênitos foram mortos, para que não houvesse dúvida que aquilo era uma ação sobrenatural que estava fazendo aquilo como punição, como juízo sobre os egípcios. E um juízo justo, porque um juízo muito justo quando nós lembramos que os egípcios fizeram pior com os israelitas. Eles matavam todos que nascessem. Quando chegou um momento em que eles achavam que o povo estava grande demais, que esse povo ia dominar então eles, que esse povo se multiplicava muito, eles mandaram que toda vez que nascesse um homem, se nascesse um macho, ele fosse então sacrificado, ele fosse morto por filhos dos hebreus. Os egípcios fazem isso com os hebreus. Tanto que Moisés, ele é resgatado, ele é colocado num cesto no rio, e depois uma mulher da casa de Faraó encontra então esse cesto e a pede para que a mãe que estava perto cuidasse daquele bebê, mas ele teve que ser resgatado, porque senão ele seria morto também. E aí Deus devolve para eles, justamente na medida do que eles haviam feito com o povo de Deus. O sangue eles põem nas casas como sinal. E quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Quem estava fazendo aquilo era o próprio Deus. Ele disse: quando eu ouvir o sangue, passarei por vós. Não era apenas um anjo, uma terceira entidade, mas era o próprio Deus que estava fazendo aquela obra. Se através do anjo, a Bíblia não especifica, mas fato é que era ele que estava fazendo aquilo, que estava operando aquela ação. Por fim, irmãos, nos é dito que não deveria ser quebrado osso nenhum. Apenas um pequeno detalhe, mas que eu acho que guarda muito significado para nós. Esse cordeiro que era sacrificado, dele não se devia quebrar osso nenhum. Isso, claramente, a primeira coisa que nos vem à mente é que nosso Senhor Jesus Cristo ele também não teve nenhum osso quebrado. Porque quando eles chegam para quebrar as pernas dele, para que ele morresse, que era algo comum que se fizesse com os crucificados, a morte na cruz era uma morte por asfixia, ele ficava pendurado, não conseguia respirar, porque ele ficava com a caixa torácica totalmente estendida, então ele não conseguia fazer o movimento de respirar. E aí ele ainda podia se apoiar nos pés e se levantar para respirar um pouco. Então por isso que eles iam quebravam as pernas, quando queriam que a pessoa parasse de sofrer e morresse. Porque ela não conseguiria mais se impulsionar para cima, e aí ela finalmente morreria. Mas como eles vão fazer isso com Jesus? Jesus já está morto. Jesus já tinha entregue o seu espírito ao Pai. E o que isso nos diz aqui em relação a esse cordeiro que não deveria ser quebrado nenhum osso? A palavra que é usada para osso, no hebraico, é tsen. A raiz dela, atsen, significa forte, significa força. Então o osso na Bíblia, assim como o chifre, ele simboliza força. Quando diz na Bíblia, Deus fortalece o meu chifre, não está insinuando nada sobre o chifre. É a força. O chifre representa força. E o osso também simbolizava a força. Nós vemos em Provérbios 25:15, a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Provérbios 15:30, o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Então representa justamente força. E eu entendo que o fato de nenhum osso de Jesus ter sido quebrado nos aponta para o fato de que quando ele foi crucificado, ele permaneceu com toda a sua força divina. Logo antes de ir para a cruz, ele diz para Pedro que se ele quisesse, ele chamaria legiões de anjos e eles viriam ali resgatá-lo. Ele não estava enfraquecido sem poder se defender. Ele não foi levado à força contra a vontade dele. Ele se entrega voluntariamente. As mãos que foram pregadas na cruz são as mãos que criaram galáxias. Ele tinha toda a força infinita do Deus vivo e podia interromper a crucificação a qualquer momento que ele quisesse. Mas, mesmo tendo toda a força de Deus, ele não usa a sua força como Deus. Ele se submete ao seu corpo humano, esse sim enfraquecido, açoitado, machucado, ao ponto de tropeçar quando estava carregando a cruz. Ele escolhe se sujeitar e se entregar. Ele não é levado contra a sua vontade, acima da sua força, mas ele escolhe ser a propiciação pelos nossos pecados, pelo meu e pelo de vocês. Irmãos, no entanto, uma única diferença, não digamos a única, mas uma diferença crucial, que
que não pode deixar de ser mencionado entre o Cordeiro de Êxodo 12 e o nosso Senhor Jesus. O Cordeiro permanece morto e o Senhor Jesus ressuscitou. E ele ressuscita porque a morte não podia reter a ele. A Bíblia fala em Atos 2 que, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. A morte não podia retê-lo porque ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, para satisfazer essa justiça divina que demandava punição sobre nós. Então a morte não podia segurar aquele que tinha vida em si mesmo. Ele ressuscita, irmãos, para nos justificar diante de Deus. Romanos 4,25 diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, quando Deus ressuscita Jesus, Ele declara que aceita a morte do seu Filho em nosso lugar, de forma definitiva, de modo que esse sacrifício não precisava mais ser repetido. Quando eles faziam sacrifícios diariamente de animais que eram repetidos, Deus aceitava o sacrifício desses animais no lugar da morte da pessoa que pecou, em resposta àquele ato de fé, e porque essa fé apontava para aquele Cordeiro perfeito que viria e se entregaria de uma vez por todas. A Bíblia fala que o sangue de animais não pode purificar pecados, mas aquilo era um símbolo, e ao povo crer na graça de Deus que aceitava aquele animal, ele cria no Deus que aceitava o sacrifício de Cristo no lugar deles. Eles ansiavam pelo Messias que viria e então faria essa propiciação definitiva. Só que eles precisavam repetir isso diariamente. Mas quando Jesus é morto, então ele ressuscita, e isso é um selo de definitividade sobre o sacrifício de Cristo. Agora não é preciso mais nenhum sacrifício. Esses sacrifícios temporários que apontavam para o sacrifício perfeito, agora Cristo ressuscitou e não é necessário mais nenhum sacrifício. É o selo de aceitação do Pai. Esse era o sacrifício que eu requeria para a salvação de todos aqueles que crerem no meu nome. Definitivo, irmãos, porque até hoje Ele intercede por nós. Romanos 8,34 diz que Cristo Jesus morreu ou antes ressuscitou, como nós lemos, o qual está diante de Deus e intercede por nós. Ele não só fez uma propiciação, uma expiação pelos nossos pecados, mas agora lá ele está sentado continuamente intercedendo pelos seus. É por isso que esse sacrifício pode ser definitivo, porque ele efetivamente toma a ira de Deus, completa que era nossa sobre si, e ele até hoje intercede por nós diante do Pai. Irmãos, nós não somos mais obrigados a celebrar a Páscoa. Ela era uma instituição da antiga aliança. Quando Cristo celebra a Páscoa com os seus discípulos, no meio da celebração ele estabelece aquilo que vai demonstrar a continuidade entre a antiga e a nova aliança, e que substitui a Páscoa, a ceia do Senhor. E ele separa de todos aqueles elementos que estavam ali, tinha vinho, tinha as ervas amargas, tinha talvez esse pessar, as frutas da Páscoa. Ele separa o pão e ele separa o vinho, e aí ele institui a ceia do Senhor. Porque é em Cristo que nós temos um total e perfeito cumprimento de tudo aquilo que a Páscoa apontava. Nós somos lavados pelo seu sangue, nós somos salvos da morte, nos arrependemos amargamente dos nossos pecados, fomos capacitados pelo seu Espírito a uma vida de santidade e saímos da escravidão do diabo para iniciar a nossa caminhada em direção à terra prometida no céu. Mas assim como o povo judeu precisava constantemente ser lembrado do quão era amargo aquela escravidão, daquele sangue, de como Deus aceitou graciosamente o Cordeiro no lugar deles, eles passavam o sangue, também nós, irmãos, devemos constantemente nos lembrar do sacrifício que foi feito por nós e ensinar os nossos filhos acerca disso. E é por isso que, ao instituir a Santa Ceia, a ceia do Senhor, o nosso Senhor diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória. Assim como o povo tinha a Páscoa por memorial, nós fazemos a ceia em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comemos esse pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha.
É por isso que nós, mês a mês, participamos desse sacramento. Não porque Cristo seja oferecido e sacrificado de novo em cada vez, como entendem outras religiões. O sacrifício foi definitivo. Deus colocou o selo sobre ele de que aceitou ao ressuscitar aqui dos mortos. Mas nós fazemos em memória do nosso Senhor Jesus e também somos espiritualmente alimentados. Da mesma forma que o povo se alimentava do Cordeiro, nós somos espiritualmente alimentados ao participar desse sacramento. Vamos orar então para nos preparar para esse momento da ceia. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pela forma maravilhosa que ela penetra, que ela vivifica, que ela regenera o nosso coração, como ela lembra para nós coisas que tantas vezes nos esquecemos da nossa caminhada. Te damos graças, Senhor, porque tu não somente planta a fé em nosso coração, mas tu também a rega, tu também a cuida amorosamente, como uma planta. Tu dá a ela todos os nutrientes que ela precisa para crescer, para se manter viva, para se manter forte. E é por isso que participamos desse bendito sacramento, onde somos por ti fortalecidos e alimentados. Obrigado pela tua palavra, que ela permaneça viva em nosso coração. Ao longo da semana nós possamos nos lembrar disso, nós possamos convidar outros para partilhar desse cordeiro com a gente e assim como nós serem maravilhosamente alimentados com aquela comida e aquela bebida que só tu podes nos dar. Te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Amém.